Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui tentando, contribuir um pouquinho mais com aquilo que aprendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade. Hoje nós vamos falar aqui na parte do livro terceiro, que fala sobre as leis de Deus, as leis morais. Nós vamos falar da lei de destruição nas questões 739 a 741. Então, primeiro, que Deus nos abençoe, que Deus ilumine os nossos lares, lembrando mais uma vez a importância do Evangelho no lar, que possamos trazer cada vez mais Jesus, para junto de nós, junto de todos aqueles que nós amamos, que nós possamos aí trazer, para dentro dos nossos lares esse conhecimento que faz despertar as virtudes, dentro dos nossos lares. E aí nós começamos a fazer nossa transformação e daí então nós vamos fazendo em nós as transformações que queremos ver no mundo. Nós vamos vendo isso acontecer. Nós começamos em nós, nós contagiamos, vamos dizer assim, aqueles que estão no nosso lar. Então começamos a deixar as virtudes do amor, da caridade, da compreensão, enfim, as boas virtudes surgindo dentro do nosso ambiente de vida, e aí nós vamos expandindo isso para o lar, depois para o bairro, depois para a cidade, para o estado, para o país, depois isso vai se espalhando pelas nações lá fora. É assim que nós vamos concluir aí o processo de transformação do mundo que nós estamos aí dentro do Espiritismo, já falando há bastante tempo, um processo que já se iniciou e que a gente sabe que tem ainda bastante coisa aí para poder acontecer com a humanidade. Então, com o aprendizado da espiritualidade, a gente vai conseguindo entender todo esse movimento que está acontecendo. Então, que sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação, me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nós estamos na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande. E também você vai encontrar informações sobre Caminheiros do Amor no seu site, nas redes sociais. Então, no site do www.caminheirosdoamor.org.br, no canal do Facebook, do Instagram e do YouTube, onde fica lá também armazenado este vídeo, que aí você pode indicar para outras pessoas, pode assistir novamente num momento em que seja melhor para você. Então, assim a gente vai conseguindo aí expandir um pouquinho aquilo que entendemos com relação à doutrina dos espíritos. Então, hoje nós vamos começar aqui falando, como dissemos no início, das questões 739 até 741, estamos falando dos flagelos destruidores. Então, para a gente entender que a expressão flagelo é tratada nessas questões por Kardec como as questões de calamidade. Então, está ali, desgraça pública, desastre ou catástrofe, infortúnio que atinge uma pessoa ou um grupo de pessoas, acontecimentos que acarretam destruição, que traz consigo desgraça, sendo capaz de causar danos e prejuízos e perdas. Então, nós tínhamos antes este entendimento, do que são essas questões dos flagelos, da chamada destruição. E aí a espiritualidade, junto com Kardec, vem trazer para a gente um outro significado, dessa palavra destruição, um significado de renovação também. Então, não só prejuízos, mas sim ganhos, numa condição que a humanidade ainda sofre para entender, porque muitos de nós vemos as condições somente materiais. Então, quando nós vemos a destruição por meio de um evento natural, levar prejuízo às pessoas, prejuízos materiais, então nós achamos que isso foge da caridade divina,
quando nós vemos também espíritos desencarnando por esses processos, né? A gente, se temos ali um pensamento muito materialista, nós entendemos que isso é o fim para eles, né? Então, aqueles que ficam perturbados com as perdas, né? E, enfim, vemos isso só pelo lado negativo das coisas. Só que a espiritualidade, junto com Kardec, veio nos mostrar, por meio da compreensão da lei de destruição, que é, né, uma lei divina e faz parte do processo do universo, né, não só no planeta Terra, começamos a compreender então esse processo dentro, né, de um mecanismo de evolução, não só da questão evolução moral, como nós vamos ver, como das questões materiais, que hoje Kardec vai buscar compreender cada vez mais isso, né? Então, ali na questão 739, Kardec então procura entender com a espiritualidade, né? Ele faz o seguinte questionamento à espiritualidade: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, né, olhando para a questão material, malgrado os males que ocasionam? E aí eles respondem a Kardec: sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras, né? Então nós vamos perceber, né, que ao longo da nossa história aí recente, nós temos aí sinais, né, de terremotos, de tsunamis, né, enchentes, então várias coisas que vão mexendo com a própria estrutura dos ambientes, né? Então muitas vezes nós vamos vendo locais, né, que eram muitas vezes explorados ali pela condição turística, aí, diante de algum evento, né, como foi na Indonésia, né? Então muitos lugares ali praianos que acabaram se tornando ali inabitáveis ou tiveram que passar por mudanças, né, na sua estrutura e na infraestrutura, né, devido à fragilidade que foi demonstrada, né, com relação ao tsunami que aconteceu depois de, né, ter havido um terremoto no mar. Então, mostrou-se ali que as instalações eram precárias, né, o sistema de socorro, né, foi ineficiente, enfim, várias coisas que vão mudando, né, e nós, como eles dizem aqui, muitas vezes só futuras gerações vão ser beneficiadas dessas condições, né, dessas mudanças, dessas transformações que ocorrem muitas vezes de forma bem lenta, né? Então, na 740, ele continua, né? Ele fala assim: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, no sentido humanidade, pondo as voltas, né, com necessidades mais duras? E aí eles respondem a Kardec, né? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem, ou seja, à humanidade, a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, olha só a profundidade, né, dessa resposta dada pela espiritualidade. Porque se nós olharmos diante de todos esses eventos naturais que nós estamos, né, furacões, né, ciclones, enfim, alguns eventos da natureza que causam aí as suas destruições à nossa visão, mas elas trazem essas condições de situações em que a humanidade pode rever determinados conceitos, né? Então, como nós falamos lá sobre a questão do tsunami, né, mudanças houveram, né? O furacão Katrina nos Estados Unidos, né, fez repensar muitas coisas, né, como ali estratégias de evacuação rápida, o socorro às vítimas,
né, o tratamento pós-desastre, né, como a questão, né, de em algumas vidas, né, que foram ceifadas ali, mortes que ocorreram, a reestruturação, né, do ambiente para poder ter a retirada dos corpos, para evitar que houvesse, né, doenças, enfim, algumas dificuldades do pós, né, evento. Então, tudo isso foi trazendo para a sociedade, né, mudanças. Né? Então, essa condição do exercício da inteligência, ou seja, o homem vendo como resultado daquilo que aconteceu, buscar meios, né, que nós vamos ver na questão seguinte também, buscar meios de prevenção, né, para essas situações. Mas então ele vai começando a ver, né, de forma diferente isso, né, quais as melhorias. E também essa condição, mostrar a sua paciência e a sua resignação. Por quê? Quando ele fala aqui diante da vontade de Deus. Porque são eventos que irão acontecer, né? Queira a humanidade ou não, esses eventos irão serão necessários, né? Irão acontecer enquanto o planeta Terra ainda precisar desses eventos para o seu processo de evolução e ajuste, né? Então, nós precisamos compreender, né? Como já citamos aqui, o núcleo da Terra ainda é muito quente e é pastoso, né? Ele é instável, não é sólido. A Terra não resfriou-se por completo, ela só resfriou na crosta, né? Então nós vemos aí vários eventos vulcânicos, né, jogando aí as lavas para fora, né, que são como se fossem válvulas de escape, né, como se fosse aquela válvula da panela de pressão, né? Então a pressão no centro da Terra aumenta, né, em função ali do calor e ela precisa de válvula de escape. Então, os vulcões são essas válvulas de escape lá. Alguns estão adormecidos, de repente voltam à atividade, né? E nós vamos vendo então esses eventos acontecerem porque a Terra ainda não resfriou-se por completo e ela não se estruturou, né, de forma adequada. Então, ela está se ajustando ainda. Então, esse processo não tem como a humanidade impedi-lo de acontecer. E aí ela tem que conviver com a condição de que ela é impotente diante desses eventos, né? Então, ela pode ter processos preventivos, mas ela não consegue eliminá-los, porque isso está numa alçada maior do que elas. E aí, junto com isso, né, como ele coloca aqui, né, permite desenvolver também sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Porque nós vemos, diante dessas catástrofes, né, uma comoção muito grande da sociedade, em parte da sociedade, né? Falamos em parte porque nós vamos entrar no detalhe desse último trecho da resposta, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, parte da sociedade se movimenta, né, para ajudar. Então, muitos voluntários se levantam para poder socorrer, né, ajudar aqueles que perderam as suas coisas, ajudá-los a reconstruir, né, o seu habitat, as estruturas ali para poder reerguer o seu lar, né? Muitos acolhem, né, em suas residências que permaneceram de pé aqueles que estão flagelados, né? Voluntários que têm conhecimento da saúde vão ajudar nos hospitais. Então, aqueles que sabem cozinhar vão para os acampamentos, para prover alimento, né? Outras nações encaminham para esses lugares de flagelos, né, a sua ajuda chamada humanitária, então com roupas, com águas, com medicamentos, né, enfim, com elementos que possam auxiliar aquelas pessoas a passar por aquele momento de dificuldade. Então, isso na humanidade, nós vamos vendo vários corações se mostrarem.
e até uma condição de despertar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, pelo seu pensamento muitas vezes pessimista, acham que o mal está dominando plenamente a Terra, né? Ele tem sim a sua força, mas ele não é tão dominante quanto falam, porque ele faz muito alarde, né? Mas quando nós temos essas condições, né, de catástrofe, ou de eventos, né, que prejudicam ou levam as pessoas ao prejuízo, inclusive muitas delas acabando fazendo seu processo de desencarne, nós vemos a humanidade se voltar para aquele local com tudo aquilo que ajuda. E agora nós vamos falar sobre essa questão, né, de se ele não, porque nós falamos parte da sociedade ou parte da humanidade, né? Por quê? Porque também nós vemos nesses eventos surgirem, infelizmente, alguns corações que exploram, né, esses momentos de dificuldade desses irmãos, né? Então muitos vão lá, às vezes vão vender, né, os mantimentos com preços exorbitantes, né? Então às vezes chega ali, como nós vimos no Rio Grande do Sul, né, pessoas quererem cobrar ali absurdos por um litro d'água, né, sendo que as pessoas estavam sofrendo ainda com os seus prejuízos, estavam passando por muitas dificuldades, então alimentos, pessoas que quando foram lá se voluntariar para fazer a separação das doações que chegavam, né, foram separando aquilo que viam de melhor, né, para si e não e deixavam chegar às pessoas necessitadas somente as coisas de má qualidade, né? Pessoas que alimentaram seus negócios, né, com os alimentos que chegaram. Então, ao invés de destinarem para as pessoas que estavam passando fome, muitas levaram para os seus comércios. Enfim, isso tudo que eu estou dizendo teve acesso de todos por meio da imprensa, né, que noticiou muito este comportamento infeliz, né, de alguns irmãos que estavam ali se aproveitando da dor do outro. Então é isso que a espiritualidade já lá no século XIX falava, né? Então é assim, como disse Jesus, quem tiver olhos de ver que veja, né? Quem tiver ouvidos de ouvir que ouça. Então, porque aqueles que conseguirem ver, né, a oportunidade de auxiliar o seu irmão, como ele falou, desenvolvendo o desinteresse próprio e, né, fortalecendo o amor ao próximo, vai ver a oportunidade ali de servir a obra de Deus. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, né, o clamor dos seus irmãos pelo auxílio, irá buscar ali auxiliar, né, de forma intensa e amorosa a todos aqueles que precisam da ajuda. Então, nós temos que começar a entender o que esses eventos mexem com a humanidade. Então, não só, como foi perguntado por Kardec, na questão do ponto de vista físico, né, da reestruturação das regiões, né, voltando ao exemplo do Rio Grande do Sul, né, cidades ali, bairros sumiram, ficaram inabitáveis, né, ou passarão por uma reestruturação total, né, muitos mudaram de lugar. Então, essas coisas são as condições físicas, né, locais que eram tidos ali como maravilhas, né, da humanidade para serem explorados pelo turismo, se tornaram ali impossíveis de serem acessados. Então, essas coisas que vão mudando e também a reestruturação, né? Toda essa mudança que pode haver em termos de melhoria no processo de ajuda, né? No processo de evacuação ou de forma de pelo menos amenizar esta condição, né? E para a condição do desencarnado,
nós precisamos compreender como a espiritualidade nos mostra que tudo isso está sendo feito, né, na condição do corpo físico. Então eles retornam para o mundo espiritual, né, porque todos os que estavam ali naquele evento se programaram para estar, né? Muitos poderão até ficar um pouco perturbados por não lembrarem, né, da sua programação, daquilo que fizeram. Então, num primeiro momento do desenlace, ali ficam perdidos diante daquele evento, mas poderão depois, reconhecendo a sua condição de imortalidade, né, abraçar novamente a vida espiritual, aprender, né, com a espiritualidade, rever tudo o que aconteceu para aquele momento e retornar numa outra oportunidade, né, que pode ser, como na resposta 739, a geração futura, que já trazendo um pouco da lembrança, né, do que ocorreu e também pelos novos conhecimentos que foram adquiridos, voltar com a predisposição de contribuir para as mudanças, né? Então poderão voltar ali ligados à área da engenharia, à área da saúde, né, à área de atendimento social, da própria educação, né, vão voltar para o plano material, numa nova encarnação, já podendo ali naquela região também colaborar com a sua vivência, né, aquilo que ele leva em si como espírito, né? E aqui na questão 741, Kardec então vai perguntar à espiritualidade, né, se é dado à humanidade conjurar, né, aí no sentido, o conjurar aqui é afastar esses flagelos que o afligem, né? E aí eles respondem a Kardec, sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. Olha só, né? Então, ou seja, da mesma forma com que alguns aprendem, né, e vão mudar, por exemplo, a estrutura das suas casas, fazendo elas um pouco mais resistentes, né, vão mudar ali a proteção, né, no caso dos tsunamis, nos casos aí da invasão das águas, enchentes, né, vão trabalhar ali para poder é, prevenir, né, esses males, mas nós temos situações, como nós estamos vendo aqui no Brasil, né, algumas situações de enchentes que são causadas pela própria sociedade, né? Então, o excesso de lixo nas ruas, entupindo os córregos, as tubulações, né, a construção em áreas que são áreas que são de estrutura pouco adequada, né? Então não tem sustentação, muitas vezes são morros que não têm profundidade de terra, né, para poder suportar uma estrutura em cima dela. Então nós vamos vendo aí várias coisas que a própria humanidade é que é responsável pelas suas situações. Então às vezes, né, como foi a questão, né, de alguns eventos aí que foram causados pelo homem, como explosões ou como são as guerras, né? Então, prevenir, como nós estamos vendo em algumas áreas de conflito, hoje estamos aqui, né, no mês de fevereiro de 2025, com algumas guerras acontecendo pelo mundo, né? Nós estamos vendo lá cidades sendo destruídas por bombardeios, né? Então, coisas que a própria humanidade é que está sendo responsável pela destruição daqueles ambientes, né? Então, essas são as condições que eles estão alertando Kardec, né? Então, é possível que haja uma reestruturação de determinados ambientes para que, né, diante de um terremoto, por exemplo, como muitas estruturas de edificações no Japão são totalmente preparadas para abalos, para suportar abalos sísmicos até um certo nível, né? Então, os prédios, as casas já são pensadas desde a construção para suportarem isso. Então, é uma forma de diminuir,
né, ou os prejuízos ou as mortes em casos desses eventos. Mas tem aqueles que a própria humanidade é que é causadora. E aí eles continuam. À medida em que ele, o homem, a humanidade, adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, ou seja, pode ir afastando, quer dizer, preveni-los. Né? Então ele fala, pode ser que não afaste, se faça a prevenção. Né? Ou seja, ele não vai impedir, como nós vimos na questão anterior, que determinados eventos naturais, né, determinados não, os eventos naturais fazem parte da obra divina. Né? Então, o que nós temos são alguns eventos provocados pela humanidade, que o homem, com a sua evolução, vai conseguir afastar. Né? Então, por exemplo, num processo de mundo regenerador, nós não teremos mais essas guerras que nós estamos vendo por disputas que, né, são chamadas de inúteis. Porque disputar um espaço de terra em que não pertence a ninguém, né, porque a pessoa, o espírito, quando desencarnar, não vai levar aquele espaço de terra pelo qual ele está brigando. Né? Vai ficar aí. Ele vai desencarnar, vai retornar para o mundo espiritual e essa estrutura, né, terrena que nós conhecemos aqui, ela permanece para que as novas gerações continuem, ou eu mesmo no retorno, né, numa próxima encarnação, possa fazer uso daquilo que permanece na Terra. Mas eu não tenho por que ficar disputando com o meu irmão um espaço para tomar dele o que lhe pertence, com o argumento de que, né, eu quero ficar mais poderoso, quero ficar mais rico, quero ter mais recurso. Não cabe a mim ficar tendo esse tipo de disputa com o meu irmão por coisas que nem eu e nem ele levaremos para a espiritualidade. Né? Então ele coloca que podem ser prevenidos, né, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem, né, continuando aqui, né, mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação e a vontade de Deus. Né? A resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Né? Então, ou seja, por esta condição da incompreensão e muitas vezes do egoísmo, né, da humanidade, ela acaba agravando, como nós trouxemos no exemplo anterior, né, que diante da dor dos nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul, alguns irmãos foram para lá, né, para tentar, muitas vezes, usurpar coisas, né, das casas que estavam lá, tiveram que ser abandonadas, enfim, né, fazendo coisas que estão ali atrapalhando a questão da, do restabelecimento, da reconstrução. Então, eles foram lá com outro interesse, atrapalhando as pessoas a se recuperarem da sua dor. Né? Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade para essas questões do Livro dos Espíritos, né? E que Deus abençoe a todos e que haja sempre muita paz e muita harmonia em todos os lares. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.